Nós faríamos agora uma outra questão que já caiu, tá, em concurso da Cesgran Rio, foi da prova de engenheiro de petróleo, mas poderia ter sido também uma prova que vocês irão realizar. Assim, esse tipo de questão eu comparo com questões que já caíram na prova de perfuração, mesmo nível ou até mesmo na prova de perfuração com um nível até um pouco mais elevado, tá bom? Mas a estrutura da questão é a mesma que eu já vi em provas no concurso de perfuração, ok? Estamos preparando para vocês aqui para o que tem de pior. Se você se preparar para o pior, se vir mais fácil, melhor ainda. Ou não, né? Eu prefiro dizer o seguinte para os meus alunos: se vocês estão se preparando bem, torça para vir uma prova difícil, tá certo? Porque prova fácil nivela por baixo. Então a gente tem que pensar da seguinte forma: se a preparação aqui está sendo para uma prova de alto nível, espere uma prova de alto nível que você então terá um diferencial frente aos seus concorrentes. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, a questão diz assim, ó: uma viga rígida de massa de 24 kg está equilibrada horizontalmente com a ajuda de cabos de tal modo que o ângulo θ entre o cabo A e a haste é de 60 graus, como mostra a figura. O cabo B, de massa de 5 kg, está preso à extremidade dessa viga. Dados, considere os cabos ideais inextensíveis. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, raiz de 2 igual a 1,4, raiz de 3 igual a 1,7. A tração TA em newtons é. Então a questão pede para a gente calcular o valor da tração no fio, tá bom, gente? Eu tenho aí uma viga, você tem um cabo preso na extremidade dela e ela está lá em contato com a parede, certo? E a questão pede para a gente calcular a tração. Então vamos ver como é que vai ficar a resolução dessa questãozinha aí da prova de engenheiro de petróleo. Estou preparando vocês para serem engenheiros da Petrobras. Então vamos lá. Gente, observe que eu redesenhei aqui, mas eu tirei aquele cabozinho aqui, ó, entre esse corpo e a nossa viga, tá bom? É porque a tensão nesse cabo vai ter o mesmo valor do peso dele, tá bom? Do peso desse bloco aí. Como vai ter o mesmo valor, já para facilitar o nosso desenvolvimento aqui, eu coloquei como se ele tivesse encostado. Mas lembrando que ali você terá uma força tensora. Só para facilitar nosso cálculo, a gente está falando para um grupo que está estudando, e evidentemente essa linguagem fica mais facilitada e ganhamos tempo na resolução, ok? Então vamos lá. As forças aplicadas sobre a nossa viga. Nós temos uma força tensora que vai ter o mesmo valor do peso desse bloco aí. Nós teremos o peso da própria viga, tá certo? Nós teremos uma tensão nesse cabo, que eu chamei de T, que a questão chamou de TA. Decompondo essa força tensora aí, ó, eu acho que fica mais fácil para você visualizar o problema, por isso eu faço assim. Nós teremos uma componente TY verticalmente para cima e uma componente TX horizontalmente apontando em direção à parede, tá certo? Então observe, tá? Joga aqui para mim e joga aqui para a imagem para vocês observarem melhor. Essa tensão TX aqui, ó, ela está empurrando, ou seja, parte da força tensora está contribuindo para empurrar, tá, a nossa viga em direção à parede. Ok? Sendo assim, ó, toda a ação está sujeita a uma reação. Então, como essa viga é empurrada em direção à parede, essa parede reage exercendo sobre a viga uma força que eu estou chamando aqui de NX. Tá certo? Só que é o seguinte, se imaginarmos que a parede só exerce essa força aqui que eu chamei de NX sobre a viga, só isso não garantiria o equilíbrio, porque a tendência dessa viga é descer devido à ação gravitacional. Então, na verdade, essa parede, além de exercer essa força que eu chamei de NX sobre a nossa viga, tem que exercer uma força verticalmente para cima para contribuir para o equilíbrio nessa direção, ou seja, na direção vertical da nossa viga. Bom, se você fala que essa viga está encostada na parede, essa força vertical para cima seria um FAT. Se você me disse que essa viga está
de alguma forma dentro da parede, ela vai exercer uma força na parede para baixo e a parede vai exercer uma força para cima, que seria também uma força normal. Tudo bem? Não importa aí, se for uma FAT, for uma força normal, não importa. Contanto que fique claro para vocês que essa parede vai exercer duas forças, uma na direção horizontal e uma na direção vertical. Essa horizontal eu chamei de NX e a vertical eu chamei de NY. Aí a gente vai algumas dicas e, mais do que isso, para vocês ficarem ligados. Na prova de perfuração, já houve perguntas do tipo: determine a intensidade da componente da força, a componente horizontal da força que a parede exerce sobre a viga, NX. Mas já vi perguntas assim do tipo: determine a intensidade da força que a parede exerce sobre a viga. Se a questão pede a intensidade da força que a parede exerce sobre a viga, você tem que lembrar que você tem NX e NY. Sendo assim, para você determinar o que a questão pede, você vai determinar a resultante dessas forças. Então, você tem que achar o valor de NX, tem que achar o valor de NY, e somando vetorialmente essas duas forças, você terá a resultante. Então, na verdade, a questão aqui é a resultante. E aí, como essas forças são perpendiculares, o módulo dessa resultante vai ser obtido através do teorema de Pitágoras. Então, fica a dica, não é dessa questão, mas de outras questões que vocês poderão encontrar. Tudo bem? Então, vamos agora resolver o nosso problema. Bom, para que essa barra encontre esse equilíbrio, duas condições devem ser satisfeitas: o equilíbrio de translação e o equilíbrio de rotação. Translação, somatório das forças, tem que ser igual a zero. Já que eu analisei decompondo a força tensora, eu vou dizer o seguinte, ó: na direção vertical a resultante tem que ser zero, na direção horizontal a resultante também tem que ser zero. Analisando primeiro na direção horizontal, eu tenho, somando vetorialmente NX com TX, a resultante tem que ser igual a zero, ok? E verticalmente, a soma de NY, peso da barra, o peso do bloco, o peso da barra, mais a componente TY da força tensora, somando vetorialmente, essas forças também tem que dar igual a zero. Essa é a primeira condição que deve ser satisfeita. Lembrando, o que nós queremos é o valor de NX, tá certo? Bom, desculpa, perdoe-me, o valor que nós queremos é o valor da tensão TA. Certo? Eu já estou confundindo com uma outra questão que iremos resolver. Então, a outra condição que deve ser satisfeita é o momento, o equilíbrio de rotação, que o momento das forças, o momento resultante tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, somando o momento de todas as forças tem que dar zero. Observe, como a gente está aqui no processo de aprendizado, eu vou escrever de uma forma geral. Ou seja, eu vou colocar todas as forças no meu problema, todas elas, sem exceção. E depois a gente vai vendo qual produziria torque, qual não produziria torque. Tudo bem? Então lá, momento de NX, mais momento de NY, mais momento do peso da barra, momento do peso do bloco, momento de TX, momento de TY, tudo isso é igual a zero. Pô, até falando dá para cansar. Imaginem vocês respondendo a questão. Agora é o seguinte, vamos analisar quais forças produziriam torque e quais não produziriam torque, tá bom? Começando pelas forças que estão aplicadas na mesma direção no meu braço de força. Lembrando que o braço de força vai ser a distância entre o ponto da aplicação da força e o ponto onde passa o eixo de rotação. A questão não me diz em relação a que ponto essa viga poderia rotacionar. Eu vou escolher. A minha escolha não é aleatória. O que é que eu quero? A tração. É a tração que eu quero. O que é que eu tenho? Pô, tenho pouca coisa. Peso da barra, peso do bloco, eu não tenho atração e não tenho os valores de NX e de NY. Então, minha escolha, ela vai ser, na verdade, uma escolha importante para facilitar o meu cálculo. Eu vou considerar que essa viga vai rotacionar em relação a um ponto que passa por um lugar aqui, ó, que está exatamente entre a parede e a minha viga. Como se aqui tivesse uma articulação. Tudo bem, gente? Beleza. E desse ponto até a extremidade, a distância é D. Observe que a questão não me dá o comprimento dessa barra, ou melhor, dessa viga. Beleza? Então, de cara a gente já diz o seguinte, o momento de NY é zero, o momento de NX é zero, e esse momento de NX é zero pelos dois motivos, está na mesma direção do braço de força, a força aplicada, e está sobre o ponto onde vai passar o eixo de rotação. Mas além disso, o momento de TX também vai ser igual a zero, pelo motivo da força estar aplicada na mesma direção do braço de força, tá bom? Então olha lá, ó. Momento de NX,
momento de NY, momento de TX. Ok? Agora, vamos analisar agora se as forças que ficaram produziriam torque no sentido horário ou anti-horário. Olha só, essas duas forças aqui, ó, peso da barra e peso do bloco, esqueçam as outras, só analise elas. Essas duas forças aqui, considerando que você tem uma articulação nesse ponto, produziria torque no sentido horário, certo? Girando no sentido horário. E essa força aqui produziria um torque no sentido anti-horário. Tranquilo? Então, o torque do peso da barra e do peso do bloco seria positivo e o torque de TY seria negativo. Então, vai ficar assim, ó. Torque do peso da barra. O peso dela é a força, 240, vezes. Qual é a distância desse ponto até o ponto onde passa o eixo de rotação? Onde a força aplicada até o ponto onde passa o eixo de rotação. Como eu não tenho o comprimento da barra, e aqui está no ponto médio, já que a barra é homogênea, essa distância aqui é metade do comprimento da barra. Por isso eu coloquei 0,5D, tá certo? Momento do peso do bloco. Como o peso do bloco vale 50, está aqui, e ele está na extremidade dessa minha viga, então essa distância corresponde ao próprio comprimento da viga. Por isso eu coloquei aqui D. Lembrando, TY vai produzir um torque no sentido anti-horário, então vai ficar menos a força, que é TY, vezes a distância que também é D, isso tudo é igual a zero. Então, observe que aqui eu já consigo tirar o valor de TY, e esse valor seria, então, igual a 170 newtons. Uma parte do caminho resolvido, tá certo? Eu já sei quanto equivale TY, e TY é uma componente de T. Basta agora eu achar o valor de T. Mas como é que eu vou achar o valor de T? Então vamos nessa, olha gente. Gente, TY é T vezes o seno do ângulo de 60 graus. Esse aqui não foi eu que inventei não, a questão me diz que o ângulo é de 60. Vai a dica. Então, a componente que está de junto do ângulo é sempre cosseno. Quem estiver de junto do ângulo é cosseno, a outra é seno. Quem está de junto do ângulo θ aqui é TX, então o TX seria T cosseno. TY então fica T seno. Então, TY eu já sei quanto equivale, o seno de 60 graus eu também sei. Seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Só com um detalhe, a questão diz que raiz de 3 vale 1,7. Então, já vou colocando, substituindo esse valor, tá? Então, TY, 170, que eu escrevi 17 vezes 10. Seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2, sendo raiz de 3, 1,7, que eu preferi escrever 17 vezes 10 a menos 1. Tudo bem? Dividido por 2. Então, gente, com isso eu já simplifico aqui, ó, 17 com 17. O resto é conta besta, que vocês fazem tranquilamente. Vamos chegar aí a tensão igual a 200 newtons, ok? Então, essa seria a construção para a resolução dessa questão. Tá? Essa questão que caiu na prova de engenheiro de petróleo do concurso de 2012. Ok, gente? Bom, ficamos por aqui. Essa aula ficou um pouco extensa, mas a gente deu todo o conteúdo envolvendo a parte de equilíbrio de partícula, de corpo extenso. Não esquecendo, eu ainda